No relato sagrado das Escrituras, encontramos a figura de Melquisedeque, um personagem misterioso, que aparece repentinamente na história de Abraão e que se torna um símbolo profundo do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Sua aparição é breve no livro de Gênesis, mas carregada de significado, e sua lembrança atravessa séculos até ganhar novo destaque nas cartas do Novo Testamento, quando sua figura é associada a Jesus Cristo. Para compreender sua importância, é preciso percorrer as páginas da Palavra de Deus desde Abraão, passando pelos profetas e pelos salmos, até chegar ao Evangelho e às cartas apostólicas, onde se revela que toda a trajetória de Melquisedeque apontava para a obra perfeita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No livro de Gênesis, encontramos Abraão, ainda chamado Abrão, depois de uma batalha em que havia libertado Ló, seu sobrinho, que fora levado cativo. Ao retornar vitorioso, surge diante dele um rei e sacerdote de maneira enigmática. O texto diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão, dizendo que bendito fosse Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito fosse o Deus Altíssimo que entregara os inimigos nas mãos de Abraão. Então Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Esse momento é tão breve quanto profundo, pois não sabemos de onde Melquisedeque veio, não sabemos sua genealogia, não há menção de seus pais nem de sua descendência e tampouco de sua morte. Ele surge como alguém eterno, sem princípio e sem fim, simbolizando uma ordem sacerdotal diferente daquela que mais tarde seria estabelecida pela lei através da descendência de Levi. Esse ato de oferecer pão e vinho já carrega em si uma sombra profética daquilo que mais tarde seria cumprido por Jesus Cristo na última ceia com seus discípulos, quando tomou o pão e o vinho e os apresentou como símbolos de sua entrega em favor da humanidade. Em Melquisedeque já havia um prenúncio daquilo que aconteceria séculos depois. A cidade que ele governava, Salém, significa paz, e essa paz também se relaciona diretamente com Jesus Cristo, chamado o Príncipe da Paz. Melquisedeque era rei e sacerdote ao mesmo tempo, algo incomum, porque no futuro a lei mosaica separaria as funções de reis e sacerdotes. Mas em Melquisedeque, essas duas funções se uniam, revelando uma antecipação perfeita de Jesus Cristo, que seria tanto rei quanto sacerdote eterno. O autor do Salmo 110, inspirado pelo Espírito Santo, já apontava para essa realidade quando escreveu que o Senhor jurou e não se arrependeria, dizendo que tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo é messiânico e foi escrito por Davi, mas projetava a figura do Messias que viria, unindo em si o reinado e o sacerdócio, não segundo a ordem humana dos levitas, mas segundo a ordem eterna de Melquisedeque. Assim, o rei Davi, pela inspiração profética, enxergou que o futuro Messias não seria apenas governante, mas também sacerdote eterno, um mediador perfeito entre Deus e os homens. Ao longo do Antigo Testamento, não encontramos mais detalhes sobre a vida de Melquisedeque, o que reforça ainda mais seu caráter misterioso e simbólico. Ele aparece em um momento estratégico, abençoa Abraão, recebe dele os dízimos e desaparece das páginas da narrativa histórica. No entanto, essa aparição curta é suficiente para lançar raízes profundas, que mais tarde floresceriam na compreensão espiritual revelada no Novo Testamento. Abraão, por sua vez, ao entregar os dízimos a Melquisedeque, reconheceu nele uma autoridade superior. Reconheceu que aquele rei sacerdote representava o Deus Altíssimo. Esse gesto se torna uma confissão de fé e submissão, demonstrando que a bênção não vinha de Abraão, o patriarca da fé, mas de alguém maior, que o abençoava em nome do Deus Criador dos céus e da terra. Dessa forma, Abraão se colocava sob a bênção e a ordem de um sacerdócio eterno, ainda que não tivesse plena compreensão de seu alcance profético. O escritor da carta aos Hebreus retoma esse episódio para ensinar sobre a supremacia de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Ele explica que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia registrada,
sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E mostra que até mesmo Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque, indicando que o sacerdócio levítico era inferior ao sacerdócio eterno representado por Melquisedeque. Assim, a ordem de Melquisedeque se torna um fundamento para mostrar que Jesus Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote eterno, superior à lei, superior aos sacrifícios, superior à antiga aliança. Na carta aos Hebreus, encontramos repetidas menções a Melquisedeque. O autor mostra que, se houvesse perfeição no sacerdócio levítico, não haveria necessidade de outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas como a lei mosaica era apenas uma sombra, foi necessário que se levantasse outro sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Esse novo sacerdote não veio de uma linhagem sacerdotal terrena, mas do poder de uma vida indestrutível. O juramento de Deus no Salmo 110 confirmava isso. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Essa promessa encontra sua plena realização em Jesus Cristo. Ele não foi sacerdote por descendência humana, não pertencia à tribo de Levi, mas à tribo de Judá, da qual Moisés nada disse quanto ao sacerdócio. Mesmo assim, ele se torna o sumo sacerdote eterno, porque sua vida não teve fim. Ele ofereceu não sacrifícios repetidos de animais, mas a si mesmo, oferecendo sua própria vida em favor da humanidade. Jesus Cristo, como sacerdote eterno, não precisava oferecer sacrifícios continuamente, porque seu sacrifício foi perfeito e suficiente uma vez por todas. Ele entrou no Santo dos Santos Celeste, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, garantindo eterna redenção para todos os que creem. Melquisedeque, portanto, é uma figura que aponta diretamente para Jesus Cristo. Ele aparece trazendo pão e vinho, símbolos do corpo e do sangue que Jesus Cristo ofereceria na ceia e na cruz. Ele é Rei de Salém, o Rei da Paz, assim como Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno que intercede por nós diante do Pai. Ele não tem genealogia registrada, e Jesus Cristo, embora tenha nascido de mulher, é eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Melquisedeque vemos a sombra, em Jesus Cristo vemos a realidade plena. Ao longo do Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus, a associação entre Melquisedeque e Jesus Cristo se torna clara. O autor usa a figura do rei sacerdote para mostrar que a nova aliança em Jesus Cristo é superior à antiga. Enquanto os sacerdotes levitas eram homens sujeitos à morte, Jesus Cristo vive para sempre e possui um sacerdócio imutável. Ele é capaz de salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, porque vive eternamente para interceder por eles. Ele não precisava oferecer sacrifícios primeiro por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque ele não tinha pecado, e ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Essa verdade traz um consolo e uma esperança profunda para os crentes. O sacerdócio de Jesus Cristo não depende de rituais humanos nem de linhagens terrenas, mas é fundamentado na eternidade. Assim como Melquisedeque não teve princípio de dias registrado, também Jesus Cristo é eterno, e seu sacrifício vale para todos os tempos. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não porque tenha recebido esse título de homens, mas porque foi estabelecido pelo juramento de Deus, que não volta atrás em sua palavra. O pão e o vinho oferecidos por Melquisedeque a Abraão encontram eco direto na ceia de Jesus Cristo, quando ele toma o pão e o vinho e declara que são seu corpo e seu sangue, dados em favor dos discípulos e de todos os que nele creem. O que era sombra se torna realidade, o que era figura se torna cumprimento. O sacerdócio eterno se revela plenamente na obra de redenção realizada por Jesus Cristo na cruz. Assim, a narrativa de Melquisedeque é uma chave para compreender a grandeza de Jesus Cristo como sumo sacerdote e rei eterno. Do encontro com Abraão até a proclamação apostólica, vemos um fio contínuo que aponta para a obra perfeita de Jesus Cristo. Ele é o sacerdote que não depende de genealogia, o rei que reina para sempre,
o mediador que trouxe paz entre Deus e os homens, o intercessor eterno que vive para sempre à direita do Pai. Nele se cumpre a promessa feita através de Melquisedeque, e nele temos esperança eterna. A figura de Melquisedeque é uma das mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais sublimes de toda a Escritura. Ele surge repentinamente no livro do Gênesis, sem introdução, sem genealogia, sem detalhes de nascimento ou morte, e desaparece logo após um breve encontro com Abraão. E, no entanto, toda a teologia bíblica reconhece que esse breve episódio se tornou uma chave para compreender a grandeza da obra de Jesus Cristo e a revelação de um sacerdócio eterno que ultrapassa os limites da lei mosaica. Por isso, ao percorrer a história desde Abraão até chegar a Jesus Cristo, vemos que o Espírito Santo construiu, através de Melquisedeque, uma ponte profética que une a promessa à plenitude, a sombra à realidade, o símbolo ao cumprimento. No Gênesis, depois que Abraão havia libertado seu sobrinho Ló e derrotado os reis inimigos, ele retorna carregado de bens e vitorioso. É então que se apresenta a ele Melquisedeque, descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, oferece uma bênção a Abraão em nome do Deus Criador dos céus e da terra, e recebe de Abraão os dízimos de tudo. Esse ato aparentemente simples é carregado de mistério. Primeiro, porque Salém significa paz, e isso nos remete a Jesus Cristo, o príncipe da paz. Segundo, porque ele é ao mesmo tempo rei e sacerdote, algo raro na tradição bíblica, uma vez que no futuro essas funções seriam rigidamente separadas. Terceiro, porque ele aparece como sacerdote do Deus Altíssimo sem pertencer à linhagem de Levi, que ainda nem existia. Abraão, ao entregar-lhe os dízimos, reconhece que Melquisedeque era maior que ele. A bênção que Melquisedeque pronuncia sobre Abraão confirma essa superioridade espiritual, pois, como diz a carta aos Hebreus, sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. Isso significa que o próprio Abraão, o pai da fé, reconheceu naquele sacerdote misterioso uma autoridade superior, uma autoridade que vinha de Deus diretamente. E mais, significa que o sacerdócio de Melquisedeque antecede e é superior ao sacerdócio levítico que viria muito tempo depois. O pão e o vinho que Melquisedeque oferece a Abraão são símbolos proféticos profundos. Eles apontam diretamente para a ceia de Jesus Cristo, quando ele toma o pão e diz que aquele era o seu corpo, e toma o cálice de vinho e declara que aquele era o seu sangue derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Aquele encontro entre Abraão e Melquisedeque já projetava a realidade suprema do sacrifício de Jesus Cristo. O que era apenas figura se tornaria cumprimento na cruz do Calvário. O Salmo 110, escrito por Davi, amplia essa compreensão. Nele está registrado que o Senhor jurou e não se arrependerá, dizendo que tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo é claramente messiânico, e os evangelhos mostram que Jesus Cristo aplicou trechos dele a si mesmo. Ele revela que o Messias não seria apenas rei, mas também sacerdote eterno, não segundo a ordem humana, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O juramento divino que fundamenta esse salmo mostra que o sacerdócio eterno não era uma invenção humana, mas uma determinação irrevogável de Deus. Quando avançamos para o Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus, encontramos a explicação mais completa sobre a importância de Melquisedeque. O autor escreve a judeus que conheciam profundamente a lei mosaica e o sacerdócio levítico, mostrando que tudo aquilo era sombra e figura de algo maior. Ele afirma que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é sem pai, sem mãe, sem genealogia registrada, sem princípio de dias e sem fim de vida, e é feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Essa descrição não significa que Melquisedeque não tivesse de fato pais ou não tivesse nascido, mas que a Escritura, ao não registrar nada disso, o apresenta como uma figura atemporal, apontando para Jesus Cristo, o verdadeiro eterno. O autor de Hebreus argumenta que até mesmo Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque,
mostrando assim que o sacerdócio levítico era inferior ao sacerdócio representado por Melquisedeque. E se a perfeição fosse possível através do sacerdócio levítico, não haveria necessidade de outro sacerdócio. Mas como a lei não podia aperfeiçoar, era necessário que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, estabelecido não segundo a lei de uma ordem carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. É nesse ponto que Jesus Cristo se revela como o cumprimento perfeito dessa ordem eterna. Ele não pertencia à tribo de Levi, mas à tribo de Judá, e ainda assim foi constituído sacerdote eterno. Ele não ofereceu sacrifícios diários por si mesmo e pelo povo, mas ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, sem precisar repetir. Seu sacrifício não foi de animais, mas do próprio Jesus Cristo, santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Ele entrou no Santo dos Santos Celeste, não com sangue alheio, mas com o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Dessa forma, Jesus Cristo se torna mediador de uma nova aliança, superior à antiga. Ele não é sacerdote segundo a ordem de Arão, mas sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele reina como rei e ministra como sacerdote. Ele governa com justiça e intercede com misericórdia. Ele é o Rei da Paz e o sacerdote eterno que nos reconcilia com Deus. Nele se cumpre o juramento divino do Salmo 110. E nele encontramos a plena realização daquilo que Melquisedeque apenas prenunciava. A carta aos Hebreus ainda nos mostra que esse sacerdócio eterno garante a salvação completa. Como Jesus Cristo vive para sempre, ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Isso significa que a obra de Jesus Cristo não é parcial, não é temporária, não depende de rituais repetidos. Sua obra é perfeita e eterna. Ele vive para interceder continuamente por nós diante do Pai, garantindo que nada pode nos separar de seu amor. Esse entendimento traz profundas implicações para a vida cristã. Primeiro, significa que não dependemos de sacerdotes humanos para ter acesso a Deus. Nosso mediador é Jesus Cristo, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele abriu um novo e vivo caminho para o trono da graça, e por meio dele podemos nos aproximar com confiança. Segundo, significa que nossa fé não está baseada em ritos externos, mas na obra consumada de Jesus Cristo. Ele é suficiente, ele é perfeito, ele é eterno. Terceiro, significa que nossa esperança não se limita ao tempo presente, porque temos um sacerdote que vive para sempre, garantindo nossa redenção em todos os tempos. Melquisedeque, ao surgir sem genealogia registrada, nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual não depende de heranças humanas, mas do chamado e da escolha divina. Jesus Cristo, ao ser constituído sacerdote eterno, confirma que o plano de Deus não estava preso às tradições humanas, mas era eterno desde a fundação do mundo. Melquisedeque ofereceu pão e vinho, e Jesus Cristo ofereceu seu corpo e seu sangue. Melquisedeque era rei de Salém, e Jesus Cristo é o príncipe da paz eterna. Melquisedeque abençoou Abraão, e Jesus Cristo abençoa todos os que nele creem com salvação plena. Essa ligação entre Abraão, Melquisedeque e Jesus Cristo mostra a continuidade da revelação divina. O Deus Altíssimo revelou de maneira simbólica no encontro de Abraão e Melquisedeque aquilo que cumpriria plenamente em Jesus Cristo. O Salmo messiânico confirmou essa promessa, e o Novo Testamento a esclareceu em detalhes. O fio da história é único, conduzido pelo Espírito Santo, e revela que nada em Deus é por acaso. Por isso, ao olharmos para Melquisedeque, não devemos vê-lo apenas como uma figura distante e enigmática, mas como um reflexo da glória de Jesus Cristo. Ele é como uma seta que aponta para Cristo, o verdadeiro Rei da Paz e sacerdote eterno. A ausência de detalhes em sua genealogia não é um vazio, mas uma linguagem divina para apontar para a eternidade de Jesus Cristo. Sua aparição breve é um lampejo profético que ilumina toda a história da redenção. Assim, podemos afirmar que desde Abraão até Jesus Cristo, passando pelos Salmos e pelos profetas, Deus foi revelando pouco a pouco a realidade de um sacerdócio eterno, imutável e perfeito. O sacerdócio levítico serviu apenas de sombra,
mas a realidade plena está em Jesus Cristo. Ele é o sacerdote que vive para sempre, o rei que reina para sempre, o mediador que garante nossa salvação para sempre. Ao final, percebemos que toda a Escritura converge para Jesus Cristo. Melquisedeque não é um personagem isolado, mas uma peça fundamental no grande mosaico da revelação. Ele nos ensina que a salvação não vem de esforços humanos, nem de genealogias, mas de um chamado eterno de Deus. Ele nos lembra que o pão e o vinho que recebemos não são apenas símbolos, mas sinais da entrega de Jesus Cristo por nós. Ele nos mostra que a paz verdadeira não está nos reinos humanos, mas no reinado eterno do Príncipe da Paz. E assim, do encontro em Salém até a cruz em Jerusalém, vemos o fio da redenção se estendendo, ligando Abraão a Jesus Cristo, Melquisedeque ao sacerdócio eterno, a promessa ao cumprimento. O mistério se torna revelação, a sombra se torna realidade, a figura se torna plenitude. Em Jesus Cristo temos o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e nele temos redenção, paz e esperança para toda a eternidade. Por isso, a vida de Melquisedeque nos aponta para uma verdade eterna. Em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos redenção, em Cristo nós temos esperança. E assim como Abraão reconheceu naquele sacerdote misterioso a autoridade do Deus Altíssimo, nós também somos chamados a reconhecer em Jesus Cristo o verdadeiro Rei da Paz e sacerdote eterno. Melquisedeque apontava para o futuro, mas Jesus Cristo é o cumprimento eterno da promessa de Deus. Se essa palavra falou com você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas e se inscrever aqui no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua vida espiritual. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe poderosamente a sua caminhada.